Em uma manhã, em 1991, um senhor de 63 anos, Vasily Gorgos, saiu de casa como de costume. Ele era criador e comerciante de gado, e era normal ele fazer umas viagens para fechar umas vendas. Ele saiu de Bacău, na Romênia, com uma camisa quadriculada e calça comprida escura, dizendo para a família que até o jantar ele já estaria de volta. Na estação, como de costume, ele comprou um bilhete de trem para Ploiești. Tudo estava conforme ele costumava fazer havia anos. Mas algo surpreendente aconteceu nesse dia. Oi, gente, tudo bem com vocês? Se você gosta de conteúdos casos reais, lendas e mistérios, fique por aqui. E bora já para esse caso muito misterioso. À noite, a família começou a se preocupar. Vasily não tinha chegado ainda. Logo, já tinha se passado semanas e nada dele aparecer. A família estava completamente devastada. Os parentes e amigos iam lá para prestar solidariedade e tentar entender o que estava acontecendo, o que tinha acontecido. A polícia foi acionada, mas não conseguiu encontrar nenhuma pista sobre o seu paradeiro. Os esforços para localizar ele foram todos em vão. Pistas surgiam e sumiam com a mesma velocidade. Conforme as semanas se transformaram em meses, sua família presumiu que Vasily havia morrido. Vários serviços memoriais foram realizados para ele durante sua ausência. Porém, no dia 29 de agosto de 2021, um carro parou diante da casa do fazendeiro e Vasily saltou de dentro dele. Antes que alguém pudesse perguntar qualquer coisa, o motorista arrancou, deixando uma nuvem de poeira, o que fez com que ninguém conseguisse anotar a placa e o tipo do veículo. Familiares ficaram chocados com aquela figura de volta diante deles, como se o tempo não tivesse passado. Ele estava com a mesma roupa que tinha sumido em 1991. E com o bilhete do trem em um dos bolsos do casaco. A filha incrédula perguntou onde ele esteve esse tempo todo. E ele responde que sempre esteve em casa. Mesmo após 3 décadas de desaparecimento, para Vasily parecia que haviam se passado apenas algumas horas. A alegria pelo retorno se misturou com tantas perguntas. O que teria acontecido com Vasily nesses 30 anos? A filha perguntou a ele se ele estava bem e ele disse que sim, que só estava cansado. Ele estava com 93 anos quando retornou e não havia nenhum indício de que ele havia passado algo como desnutrição, rejeitando a teoria de que pudesse ter estado em cativeiro. Sua saúde era compatível com a idade. Ele passou por um exame médico completo e os médicos concluíram que ele tinha uma saúde notavelmente boa. Os médicos disseram que ele tinha alguns problemas neurológicos, mas isso não era nada incomum em um homem da idade de Vasily. O problema era que as últimas 3 décadas ele não conseguia se lembrar de nada do que lhe havia acontecido. Os dias se passaram e Vasily continuava sem memória dos últimos 30 anos. A história chamou bastante a atenção da imprensa e era assunto constante entre moradores de Bacău e de cidades vizinhas. E então, algumas teorias surgiram. Uma delas seria que Vasily teria deixado a vida que tinha para trás. Ele encontrou um lugar para recomeçar, onde ninguém o conhecia e não regressou. Criou novos laços familiares até que um dia acabou despejado. Mas por que ele retornaria com a mesma roupa e com o mesmo bilhete de trem daquele dia de 1991? E como ninguém dessa suposta família não teria visto os jornais e as notícias do desaparecimento? Outra teoria era que o fazendeiro foi vítima de sequestro. Mas como explicar a ausência de sinais de maus-tratos? Tem outra teoria também que o desaparecimento de Vasily estava ligado aos mistérios do bosque Roia Baciu, uma região famosa por abrigar fenômenos inexplicáveis. O bosque ficou conhecido como o Triângulo das Bermudas da Transilvânia. A localidade teria sido cenário de muitos desaparecimentos, avistamentos de OVNIs e eventos paranormais.
Muitos dizem que algumas pessoas que entravam na mata experimentavam uma sensação de congelamento do tempo, saindo com a sensação de que haviam passado alguns minutos no bosque. Mas, na verdade, eles tinham estado lá por horas, dias ou até mais tempo. Também há relatos de alguns moradores que disseram ter visto luzes estranhas no céu na noite em que Vasily retornou para casa. Uma outra teoria que explicaria como ele manteve suas roupas é que ele passou os últimos 30 anos na prisão, por algum motivo que ninguém sabe, mas que ele não queria admitir isso para sua família. Tem muitas teorias, muitas mesmo, porque é algo que ninguém até agora consegue explicar. Então existe também, inclusive, a teoria de que ele era um espião e que teve sua mente apagada após seu serviço terminar, ou que ele foi abduzido por alienígenas. Enquanto todos faziam milhares de teorias, Vasily continuava a viver com estranha normalidade. Repetia a todos que não havia saído de casa. A saúde do fazendeiro foi se deteriorando, os esquecimentos se tornaram mais frequentes. Vasily começou a se esquecer da filha e volta e meia era visto olhando fixamente para o bilhete de trem de 1991. Numa manhã de outono, a filha encontrou Vasily morto na sua cama. O fazendeiro morreu dormindo, levando com ele todas as respostas para o mistério que ainda hoje, quase 2 anos após a sua morte, reaparece em rodas de conversa em Bacal. O filho disse que a princípio nem reconheceu o pai e contou à mídia local que não entende o que aconteceu. Nós não entendemos. Ele não sabe o que está dizendo, o filho disse. Ele nos fala sobre o período em que ele estava envolvido na criação e venda de vacas. Nós perguntamos uma coisa e ele nos diz outra. Quem sabe onde ele esteve? Quem o manteve? Talvez ele tenha sido forçado a trabalhar. Quem sabe que tipo de vida ele levou? Desde então, a família vem pedindo que qualquer pessoa que tenha informações sobre o que aconteceu com Vasily se apresente. Então é isso, gente. Esse é o caso de hoje. Um caso, assim, super misterioso, né? Um caso, assim, ele desapareceu, né? Mas que bom que ele conseguiu voltar para a família antes dele se despedir completamente, né? Pelo menos, graças a Deus, eles conseguiram ele de volta, né? Mas fica esse questionamento, fica essas inúmeras perguntas. Agora mesmo que eles não sabem como conseguir, porque o pai se foi, né? O que vocês acham desse caso? Quais são as teorias de vocês? Um grande abraço e até o próximo vídeo.